Iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV, e hoje recebendo aqui uma convidada especial, que é a Thaís, que é formada em administração. E aí, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, professor, e obrigada a todos que estão nos acompanhando em mais um programa de língua portuguesa. Professor, essa semana, na verdade, eu me deparei com uma situação na farmácia. Uma pessoa solicitou ao balconista um bicarbonato de sódio. Mas eu fiquei na dúvida, porque muitas vezes eu já ouvi bicarbonato como bicarbonato. Realmente é até complicado, difícil de dizer. Às vezes eu tenho até razão de trocar esse R de lugar. Isso é muito comum mesmo, né? Não só nessas palavras, mas existem outras também que as pessoas trocam o R de lugar. Então, aí, esse erro é muito comum, Thaís, muito comum mesmo. O que, apenas para a gente corrigir, de uma vez por todas, isso aí é aí bonato, e não bicarbonato, Esse R fica depois do CA, portanto é bicarbonato. É verdade. Que é exatamente esse sal, que tem uma substância, que ele serve para, é um bom medicamento, para casos necessários. Exatamente. Professor, essa semana também eu me deparei com uma situação de uma placa, que eu trouxe para o senhor até para estar analisando. Aí nós vamos estar mostrando a placa para o senhor, para você ver se o senhor consegue corrigi-la, da forma correta. Eu acredito que sim. Então vamos ver a placa. Olha, a placa de hoje, Thaís, é realmente muito interessante. Eu vou tentar ler essa placa do jeito que ela está escrita. Vende-se bicicletas. Tá difícil até para ler, Bicicletas em bom estado. Aí vem aqui parece que é um giança e homem. Esse homem aqui não é realmente com H, não, é homem. Então veja, há erros mesmo sobrando, muito interessante. Aí, meu amigo, vamos corrigir a sua placa. Olha, vende-se, você até aí está ótimo, mas você colocou, foi um ponto bem embaixo. Isso aí é um traço, é um hífen, depois entre o vende e o se. É um tracinho, que nós chamamos de hífen. E tira esse pontinho que você colocou. Agora, veja aí a sua bicicleta, você colocou B-I-S-E, portanto, troca aí esse S por C, bici, e depois vem um clé. Olha, você trocou aí o L de lugar. Portanto, nesse clé, C-L-E, tira também o cedilho do C, que você colocou, bicicletas. Mas como você está vendendo muitas bicicletas, e que serve também, aí estou vendo que serve para homem, serve para criança, aí vamos voltar lá na primeira palavra. É mais de uma bicicleta que você vende, está no plural. Portanto, você vai ter que colocar lá em cima, vendem-se, viu? Então, voltando lá na primeira palavra, vendem-se. Porque se fosse uma bicicleta só, vende bicicleta, aí ficaria do jeito que está, apenas colocando o hífen. Portanto, coloca um M e hífen S-E. Portanto, bicicleta, B-I-C-I-C-L-E, bicicletas. Aí, olha, veja, você colocou em bom. Você colocou em com N de nariz e é M de mãe. Então, em bom, B-O-N-M de Maria, bom. Você colocou aí um banda, colocou, sinalizou o A, portanto,
tira esse A do jeito que ele está aí e coloca O e M. Bom, em bom estado. Fica assim, em bom estado. Aí você colocou essas bicicletas, aí talvez você pode acrescentar um para, né? Para crianças. Eu vi que você está querendo colocar crianças. É com C-R-I, e tira esse E e coloca um C acedilhado, né? Criança. Quer dizer, para criança e... Aí você colocou, aí teria que ser homem, né? Você colocou, veja como é que você escreveu homem aí. E homem, o I já vai substituir a vírgula. Aí você poderia, para criança e adulto, ficaria melhor a sua placa. Tira esse homem do jeito que você escreveu aí, do jeito que está, tira tudo e coloca adulto, A-D-U-L-T-O, adulto. Aí, fazendo essas correções, que são muitas, nós queremos desejar um bom negócio para você, ok? Professor, muito obrigada pelas correções. Acredito que vai ajudar muito a melhorar, né? Ajudar nas vendas, inclusive. Ok, Thaís, muito obrigado também e vamos continuar assim, sempre buscando alguma coisa interessante para o público. Muito obrigado também, tá? Obrigada, professor. É você que está nos assistindo, aguarde um pouco, que nós teremos daqui pouquinho mesmo a professora Cláudia falando aí de língua portuguesa, de assunto interessantíssimo. Iniciando o segundo bloco do nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV, recebendo a professora Cláudia Cardoso, que é coordenadora do curso de letras e professora de língua portuguesa. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Professora, nós estávamos conversando aqui, é um assunto muito interessante, né? As figuras de linguagem, né, que são estudadas de uma maneira muito especial pela semântica, né? Sim. Nós deparamos com algumas, assim, muito do uso popular, do uso das pessoas, né? O caso do pleonasmo, por Sim. exemplo, né? Que nós temos aí o pleonasmo literário e temos também um pleonasmo vicioso. Como que você vê isso? Como que você trabalha com essas coisas no seu dia a dia, com seus alunos? Sim. É interessante, né, chamar a atenção, professor, em relação ao uso da linguagem. Já falamos nisso em outros programas, depende muito do momento, do contexto, do interlocutor, da mensagem, para dizer, não, aqui se aplica e aqui não se aplica. E é o caso do pleonasmo, né? O pleonasmo é uma figura de linguagem que em dado momento, ele é muito importante, pois o pleonasmo ele se refere a uma repetição de termos e essa repetição dentro de um contexto, às vezes ela é muito bem-vinda. Por exemplo, quando nós usamos um pleonasmo, né, no dia a dia, que é muito comum, de convidar alguém, entra para dentro, vamos tomar um cafezinho. Ora, esse é um pleonasmo, entra para dentro, entrar já é para dentro. Mas nesse momento, entra para dentro, vamos tomar um cafezinho, esse pleonasmo aí é muitíssimo bem-vindo, porque é um reforçativo, está enfatizando aí toda uma emoção envolvida de convidar alguém para entrar, para sentar, para tomar um cafezinho. Então, nesse momento, eu tenho aí um pleonasmo que compõe o texto e não há problema nenhum. O problema ocorre quando essa repetição de termos, ela não acrescenta absolutamente nada na ideia, que é o que ocorre muitas vezes e que torna o texto, a repetição inútil. Se falarmos, por exemplo, em monopólio exclusivo. Ora, se é monopólio, já é exclusivo. E essa palavra é uma palavra que fazemos uso tanto no cotidiano quanto
em um contexto de formalidade. Até por ela transitar em um contexto formal e informal, a gente já precisa ter um pouco mais de cuidado. E falar monopólio exclusivo não acrescentou nada. Diferentemente de falar, entra para dentro, vamos tomar um cafezinho, acrescenta, olha, você é muitíssimo bem-vindo naquele ambiente. Então, acrescenta uma ideia. Por isso que a gente fala, e nesse uso, é no contexto, no momento, na interlocução, no que está sendo dito. Então, é preciso avaliar todos esses elementos. Mas, de uma forma isolada, dá para a gente fazer essa diferenciação. É muito comum no cotidiano ouvirmos expressões como, por exemplo, eu te falei para você. Eles falam até rapidinho, eu te falei para você. Ora, esse eu te falei para você, nós temos aí um pleonasmo, que é o uso, né, de dois pronomes, ti e você, e que não acrescentou absolutamente nada no contexto. E esse é um dos pleonasmos viciosos que mais devem ser evitados, né? Porque é uma expressão carregada. Sim. Professora, desculpa cortar um pouquinho, mas olha, veja só, nesse primeiro exemplo que você deu, se a gente corrigir essa frase, olha como ficaria ruim esse café, né? Porque entre-se, assente-se e sirva-se. Olha, né? O café eu acho que até perde o gosto, não é verdade? Eu acho que ele nem tomaria o café. É muita formalidade no momento. Então, claro que você tem um estudo semântico aí nessa frase, né? E eu acho que é muito importante a gente... Sim, e esse entra para dentro em outro contexto, ele estaria totalmente inadequado. Né? Se você está fazendo uma palestra e chega alguém um pouco mais tarde, né? Você dá licença para que a pessoa entre, mas já imaginou você parar a sua palestra? Entra para dentro, ora. Aí o contexto é outro, então já não faz sentido, né? Então é muito importante observar esse uso. Mas tem um outro tipo de pleonasmo que é muito usado, até mesmo fora de textos literários, como objeto direto pleonástico. Quando você faz uma repetição para enfatizar a sua ação. Por exemplo, né, os livros, eu os li. Então, os livros, eu os li. Então, há uma repetição de ideia, mas uma repetição para demonstrar assim, que realmente eu li esse livro, eu li essa obra. E, nesse momento, essa repetição ela é pertinente. Então, é preciso avaliar todos esses elementos para realmente fazer essa construção. Mas no dia a dia é muito comum usarmos essa repetição e ela não é problemática. Mas ao escrever é importante reler, ver se não tem uma ideia, né, repetida e sem necessidade. Né? Outro exemplo muito comum que as pessoas usam é certeza absoluta, né? Se já é uma certeza, já é absoluta. Mas quando usamos, tem essa ideia assim, eu tenho plena certeza disso. Então, é preciso avaliar o momento, né? E olhar esses casos, né, de forma individual e observar a própria linguagem, que eu acho que é um exercício muito interessante. Que ele pode ser, às vezes, um reforço, né? Sim, sim. E ter um valor estilístico e semântico, né, muito importante, mas... De um modo geral, é o subir para cima, descer para baixo, né? Isso aí não tem jeito, né? Quando a gente usa até um advérbio junto, eu subi lá em cima. Você está mostrando assim que você não subiu pouco. Foi muito assim. Então, essas observações... São importantes na comunicação. Sim, para o determinado contexto, mas... principalmente na escrita, reler o texto e avaliar. Tem necessidade dessa repetição? Acrescenta alguma coisa, alguma ideia? E são essas reflexões que vão possibilitar o falante a ser um bom usuário da língua, né? Eu acho que é importante observar isso sempre. Não, mas
Muito obrigado, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Quero agradecer mais uma vez e acho que é muito interessante esses assuntos que são muito normais, não é? Sim. Quer dizer, e são às vezes criticados, né? Às vezes a pessoa fala com essa repetição desnecessária e acaba falando num meio que não poderia falar, não é verdade? Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E a você que está nos assistindo, nós agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.